panorama para a gente sobre o tema e falar dos desafios da universalização do saneamento básico, eu recebo no estúdio o engenheiro civil, mestre em saneamento, meio ambiente, recursos hídricos e doutor em epidemiologia, Léo Heller. Léo, prazer tê-lo aqui. E tem muito mais, né? Pós-graduado, pós-doutorado também, né? Esse assunto de saneamento você domina, né, Léo? Fala para a gente como é que é o quadro hoje no Brasil e pontua Minas Gerais para a gente. Bom, enfim, tem um diagnóstico muito interessante sobre o quadro do saneamento no Brasil traçado pelo PlanSAB, o Plano Nacional de Saneamento Básico, né? E o PlanSAB, ele procurou trazer uma dimensão mais da qualidade do atendimento dos serviços nesse diagnóstico, né? Então, o PlanSAB mostra que nós temos desafios muito grandes, né? Em números muito gerais, né, o PlanSAB diz que nós temos cerca de 40% da população brasileira sem um atendimento adequado por abastecimento de água, né? Cerca de 50% sem um atendimento adequado em esgotamento sanitário e cerca de 40% sem um atendimento adequado em manejo de resíduos sólidos, né? Ele não traz um número para drenagem urbana, que seria o quarto componente do saneamento, mas ele mostra, por exemplos, né, de que nós temos situações muito críticas, muito dramáticas, né, de enchentes periódicas nas cidades. Então, esses números revelam que nós temos um passivo enorme ainda na área de saneamento a ser atendido, né, que submete as populações a grandes problemas de saúde pública, o ambiente a graves problemas de poluição. Então, o país deveria colocar isso como um item prioritário na sua agenda do desenvolvimento, né? Eu costumo dizer que a política pública de saneamento, se comparada com outras políticas públicas, outras políticas sociais, está muito defasada, né? Ela talvez seja a de pior desempenho dentre as diversas políticas públicas nacionais. Agora, com esse plano nacional que foi instituído, você acha que se ele for seguido corretamente, certinho, isso pode amenizar num prazo, assim, 20 anos é o que se fala da universalização. Fala um pouco para a gente sobre isso. Certamente, né? Planejamento é uma das carências do setor. O setor trabalha muito de forma voluntarista, imediatista, né, pontual, né, sem pensar num planejamento mais global. E o PlanSAB veio exatamente para suprir essa lacuna. O PlanSAB foi aprovado em dezembro de 2013, é muito recente, né, e tem uma perspectiva, um horizonte de 20 anos. Na verdade, no final dos 20 anos, né, não se atingiria ainda a universalização, mas se aproximaria dela, né? Então, se o governo federal, né, estaduais e municipais seguirem as orientações do PlanSAB, certamente nós teremos um quadro muito melhor, né, nesse período de 20 anos. Não é simples, né, fazer o PlanSAB acontecer. Vai exigir uma reorganização muito grande, né, especialmente do governo federal. O governo federal tem agido relativamente bem com o saneamento, especialmente financiando, né? Nós estamos num período de muito mais recursos financeiros do que estivemos 10 anos atrás, por exemplo, né? Mas esses financiamentos ainda são pulverizados, são pontuais, eles não se articulam numa visão de planejamento mais nacional, não é? Então o financiamento para o saneamento hoje é quase que sinônimo do PAC, né, do Plano de Aceleração do Investimento, Programa de Aceleração do Investimento e do Crescimento, né? E não necessariamente esses investimentos têm se articulado, né, num planejamento mais global. Então, o grande sonho é que o PAC observe o PlanSAB, né, e nós teríamos um momento totalmente diferente. Além disso, né, é muito importante capacitar os municípios. O saneamento não é feito em Brasília, né? Brasília financia, formula, planeja, mas o saneamento é um serviço tipicamente local, né? E exige dos municípios, vai exigir dos municípios uma reorganização. Vocês estão mostrando aí o exemplo de Luz, né? Esse é um bom exemplo. Parece que está faltando um distrito só para que fique o município, né, todo com 100% de tratamento de esgoto e água de esgoto. Exatamente, né? Então, esse exemplo mostra que é possível, né, os municípios se organizarem, constituir seus serviços autônomos, né, priorizar as áreas rurais, não ficar só atento às áreas urbanas, sede municipal, pensar no saneamento de forma mais global. Saneamento não é só água, não é só esgoto, envolve o tratamento de esgoto, envolve o manejo dos resíduos, envolve o controle das inundações. Então, pensar dessa forma global, organizar os municípios, criar um sistema, inclusive, de arrecadação, isso é importante, né? Ter tarifas condizentes que ajudem a sustentar o serviço, mas, ao mesmo tempo, não
penalize os pobres, né, que às vezes não têm capacidade de pagar as tarifas, aí nós teríamos sim uma realidade muito diferente. É muito fundamental também que os municípios elaborem os seus planos municipais de saneamento. Essa é uma exigência da lei, né, de 2007, e nós estamos vendo que poucos municípios elaboram. Muitos dos planos que existem são planos inadequados, né? São feitos apenas para cumprir uma exigência, não tem uma visão estratégica. Isso que eu ia te perguntar, porque o CREA, junto com a FUNASA, fez um trabalho pioneiro de capacitação de municípios, ia ser 100 no início, já passou de 400, mas o que notou-se é a falta de gente para gerir isso mesmo, para fazer. Muitos não sabiam nem como começar. Né? Então a gente percebe que os municípios, principalmente os menores, às vezes não perdem o recurso, perdem prazos, porque não começa, não tem aquela pessoal capacitado para isso. E é o que você falou, que essa capacitação é muito importante, né? Não adianta promover isso lá em Brasília e esquecer de levar essa oportunidade, né, para os municípios. E ao mesmo tempo não basta fazer o plano. Né? A gente tem trabalhado com a ideia de que plano não é sinônimo de planejamento. Né? Plano é uma parte de um processo de planejamento. Então, fazer os planos, os municípios hoje estão muito obsessivos por fazer o plano, porque se não fizer, não tem acesso a recursos. Né? Isso também não é suficiente. Precisa ter bons planos e o município se estruturar para desenvolver, para aplicar, para executar o plano. Né? O que exige uma estrutura permanente, monitoramento, ajustes, né? Revisões periódicas do plano. Quando se faz um plano, nós estamos pensando em um futuro de 20 anos para frente. Né? Então, existem muitas incertezas em 20 anos. Por isso que é muito importante que os planos sejam dinâmicos, eles consigam trabalhar com essas incertezas, consigam se adaptar a novos tempos. Né? Agora, é importante mobilizar a comunidade também. Como é que a comunidade pode estar inserida nessas políticas públicas de forma mais decisiva, assim, para trabalhar, para saber cobrar, para ter esses recursos realmente? A participação e o controle social também são previstos na lei de 2007. E a gente observa que elas são muito incipientes ainda. Né? Então, é muito importante que os planos sejam feitos de forma participativa, procurando captar as demandas da comunidade. E tem um instrumento que tem sido muito estimulado, mas que ainda tem sido pouco aplicado, que são os conselhos municipais de saneamento, né? Que seriam espaços nos quais a população teria voz, teria oportunidade de apresentar suas demandas, teria capacidade de controlar as políticas públicas mal desenvolvidas, né, quando acontecem. Então, esse é um caminho muito interessante, né, de criar conselhos, né, em que haja representação da população. Não necessariamente precisa ser mais um conselho de saneamento. Tem alguns municípios que dizem que já estão saturados de conselhos, né? Mas o tema do saneamento precisa estar presente. Pode estar presente, por exemplo, nos conselhos de saúde, nos conselhos de meio ambiente, nos conselhos das cidades. Mas é muito fundamental que haja controle social sobre as políticas de saneamento. Agora, em termos de Brasil, assim, há muita diferença com relação ao saneamento? Sim. Preocupantes, assim, até? O Planasa constata isso. Né? Uma marca da política de saneamento é o que nós chamamos de assimetria. Né? Então, por exemplo, se você compara a cobertura no sul e sudeste com norte e nordeste, a diferença é gritante. Né? Norte e nordeste muito inferior. Se você compara a cobertura das áreas urbanas com as áreas rurais, a mesma assimetria vai aparecer. A gente fez, inclusive, alguns ensaios mostrando que há diferenças de acesso em função da escolaridade, em função da renda familiar, em função da etnia, né? Indígenas, quilombolas têm menos acesso do que brancos, não é? Então, essa assimetria é muito característica do saneamento. Então, é muito importante que haja uma política de reverter essa exclusão, né, que historicamente foi instalada na área de saneamento. E é um processo que pode ser feito também em conjunto, né? No caso de algumas prefeituras, pode se unir em consórcios. Dá para fazer, né? Dá para fazer, né? Exatamente. Consórcios são modalidades interessantes, né? É necessário, e a FUNASA já começa a trabalhar nessa direção, haver um programa específico para o saneamento rural. Né? A área rural ela tem particularidades e ela foi abandonada pela política de saneamento. Né? Existe um debate importante que precisa ser encarado sobre a participação privada no saneamento. Nem sempre a participação privada é útil, é favorável, né? Porque você colocar o saneamento como uma mercadoria, algo que gere excedentes econômicos, lucro,
muitas vezes pode gerar a exclusão das populações pobres que não conseguem pagar, né? Essa é uma questão, inclusive, aqui em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais, a nossa Companhia Estadual de Saneamento, hoje, ela é semi-pública e semi-privada, né? Ela tem quase a metade das suas ações nas mãos de investidores privados. E a gente tem notado que isso não é salutar para o saneamento, né? Porque isso introduz na companhia a necessidade de gerar lucro, né? De distribuir dividendos anuais nas bolsas. E isso pode ocorrer em detrimento de situações que são menos lucrativas, né? Fazer saneamento nas áreas rurais, nas favelas, eventualmente fazer tratamento de esgoto, que não aumenta a arrecadação. Então, esse é um debate importante, precisa ser encarado. Existem experiências de privatização. É um desafio também. É um desafio, né? Muitos países embarcaram nessa onda, né, neoliberal de privatizar os serviços e foram muito mal sucedidos. 2 bons exemplos são Argentina e Bolívia, né, que tiveram que reverter esses processos. Então, tem uma agenda enorme de discussão, né? Se nós quisermos pensar em universalizar as ações de saneamento, precisamos superar diversos entraves.